Lá atrás, em 2017, a minha irmã começou a namorar o Alexandre. Naquela época, eu estava com 19 anos e a minha irmã 25, porque a minha irmã ela é 6 anos mais velha que eu. O Alexandre era mais ou menos da mesma idade que ela, 1 ano, 2 anos mais velho, se não me engano. E eu e o Alexandre, a gente já se conhecia antes dele conhecer a minha irmã, porque eu namorei um melhor amigo dele, sabe? Então, tipo, a gente saía para as mesmas baladas, a gente meio que convivia. Então, quando ele começou a namorar com a minha irmã, eu e o Alexandre, a gente já tinha meio que uma liberdade um com o outro, uma certa intimidade para estar brincando, para estar conversando, entende? E aí, depois que ele passou a namorar a minha irmã, a gente se aproximou mais ainda. O Alexandre ia lá pra casa, nós dois jogávamos videogame junto, e a gente ria, e conversava, e brincava. Eu tava adorando o fato da minha irmã namorar com ele, porque isso aproximou nós dois. Isso fez com que a gente se tornou melhores amigos. E eu só vi assim, eu nunca tinha visto maldade na nossa relação. Até então, nunca tinha acontecido nada demais entre eu e o Alexandre. Só que a minha irmã, ela passou a implicar. Ela passou a ficar com ciúme, e aí ela ficava falando que não achava certo a gente ser próximo daquele jeito. Ela ficava falando assim que ia acabar rolando alguma coisa entre nós dois. Então eu decidi me afastar do Alexandre. Tipo, tinha muitos meses que a gente era amigo e era só amizade, mas a minha irmã estava namorando com ele. Então, se a minha amizade com ele incomodava ela, eu fiz a minha obrigação. Eu me afastei. E mesmo depois que eu me afastei dos dois, eu notei que eles começaram a brigar demais. E brigava, e brigava. E aí, sempre que os dois brigavam, a minha irmã falava que a culpa era minha. E eu dizia, mas como assim? Eu me afastei de vocês, eu não tô nem mal falando com o Alexandre mais. E a minha irmã falava assim, ai, porque sempre que a gente briga, o Alexandre fica me falando assim que queria que eu fosse mais parecida com você, mais alegre, brincalhona. Ele fala assim que eu só reclamo, que eu sou muito brigona. Então, tipo, o que eu podia fazer? Eu ia mudar o meu jeito de ser para poder não atrapalhar a relação dos dois? Não tinha mais o que se fazer. É porque, na verdade, a minha irmã e o Alexandre, eles eram muito diferentes. Tipo, o Alexandre, apesar da idade, ele sempre foi um cara brincalhão, alegre pra cima. Parecia que tinha 14, 15 anos, de tanto que ele gostava de fazer as pessoas rir. Já a minha irmã, ela é mais fechada, reservada na dela, não divide muitos sentimentos. Pra falar a verdade, a minha irmã nem gosta muito de conversar. Mas esse é o jeito dela, eu respeito, não é que ela seja uma má pessoa, entende? E aí eu me afastei dos dois, passei um tempão afastada e tal. Só que aí o tempo foi passando, os dias foi passando, eu e o Alexandre, a gente foi se aproximando meio que sem ver. E quando eu notei, nós dois já tava grudado de novo. Só que quando a nossa amizade ela chegou novamente nesse ponto que nós dois estava grudado, para evitar que a minha irmã ficasse com ciúme, eu passei a meio que arrastar ela assim para as nossas brincadeiras, digamos assim, entende? Tipo assim, quando o Alexandre ia lá em casa que nós dois íamos jogar videogame, eu perdia de propósito para passar o controle para minha irmã. E como ela é meio carrancuda, ela não gosta muito, ela ficava, ah, não e tal. Mas eu instigava, eu falava assim, por quê? Tá com medo de tomar uma surra? Ah, vamos brincar, vamos ver se você sabe. Ficava colocando lenha para ela participar mais, para ela interagir mais com a gente, sabe? Até porque, tipo, para ela ir se soltando e conseguir mesmo acompanhar o ritmo do Alexandre, acompanhar meio que aquele jeito alegre e brincalhão dele. E aí, né, passou uns meses disso que a gente tinha reatado a nossa amizade, a minha irmã tava até mais saidinha, a gente passou a sair junto, aquele ex-namorado meu, que era melhor amigo do Alexandre, passou a sair com a gente, porque ele tava tentando reatar comigo, mas até então também não tinha rolado nada entre nós dois. E aí, o Alexandre, ele começou a ficar doente. Sempre que a gente saía, comia alguma coisa, ele reclamava que ele sentia muita queimação, que ele sentia muita dor no estômago, ele achava que o problema era no estômago dele. E reclamava, e ele estava sempre passando mal, até que a minha irmã conseguiu convencer ele no hospital, porque não estava certo, já tinha muito tempo que ele reclamava da tal dor no estômago. E aí os médicos, né, fizeram vários exames, investiga daqui, investiga dali, descobriram que o problema do Alexandre não era no estômago, o problema dele era bem mais grave, era no coração. E assim que eles descobriram, já levou ele para fazer uma cirurgia de emergência, porque o caso dele realmente era crítico, sabe? Só que mesmo depois dessa cirurgia,
os médicos falaram assim que o Alexandre precisaria de um transplante de coração, senão ele não sobreviveria. Porque, segundo eles, o coração dele estava fraco, lacerado, não sei dizer bem. Eu sei que ele precisava muito receber esse coração, mas não é simples assim receber um transplante. Primeiro você tem que ir para uma fila, quando chegar a sua vez, tem que ver se aquele órgão é compatível a você, sabe? Não é tão rápido assim. O problema é que durante o tempo que o Alexandre estava nessa tal fila, ele só piorava. Cada vez ele estava ficando pior. O Alexandre não tinha forças quase nem para conversar mais. Você notava que ele estava cansado, a voz dele quase não saía. Então, assim, ele estava cada dia piorando cada vez mais. E muitas das vezes, quando a minha irmã ia lá visitar ele pedia pra eu ir lá, sabe? Porque, tipo, eu tentava não ficar indo tanto, justamente por causa da minha irmã, pra ela não ciumar. Mas ele sempre pedia pra eu ir lá visitar ele. E mesmo o Alexandre naquele estado, assim, que ele mal conversava, mal conseguia conversar, sempre que eu ia lá, ele ficava brincando comigo, ficava tentando me fazer rir. Então, assim, você via no olhar do Alexandre que ele era um cara que amava viver, que gostava da vida, que tinha prazer em viver, entende? E aí, um dia, minha irmã foi visitar ele. E quando ela chegou em casa, ela estava muito desesperada, assim. Ela estava triste com a situação dele, ela estava sempre sofrendo sozinha pelos cantos. Mas naquele dia ela chegou em casa desolada. Então eu já imaginei, né, que o Alexandre provavelmente estaria morrendo. E aí eu perguntei, falei assim: "E aí, como que o Alexandre tá?" E ela falou assim pra mim: "Tá morrendo." E nisso eu falei pra ela: "O que você tá fazendo aqui então? Você deveria estar lá do lado dele. Você tem que ficar até o último segundo do lado dele." E ela pegou e falou assim: "Eu tô aqui porque o Alexandre pediu pra eu vir te buscar. Ele disse que tem uma coisa muito importante que ele precisa te falar antes de partir." Eu fiquei bem sem jeito, porque o namorado dela, né, falar que tinha que me contar uma coisa antes de partir, eu fiquei com muita vergonha da minha irmã, mas ele estava morrendo, não dava tempo de ficar questionando muitas coisas, então eu só fui. Quando eu cheguei lá no hospital, eu acho que a minha irmã, ela meio que já desconfiava o que ele queria falar comigo, porque ela não quis entrar no quarto, eu entrei no quarto sozinha. E aí eu já entrei meio que fazendo piadinha, sabe, para tentar descontrair aquele clima pesado. Mas o Alexandre falou assim para mim: "O assunto hoje é sério. Hoje eu não tenho tempo para piadinha." E eu falei: "Então fala, né?" E eu tentava não interromper ele, porque, como eu disse, ele não tinha muita força para conversar. E ele disse: "Olha, eu não escolhi, mas tem um tempo que eu tô apaixonado por você." E eu assustei, sério, eu nunca esperava na minha vida que o Alexandre fosse falar aquilo pra mim. Eu nunca vi o Alexandre com outros olhos, por Deus. Eu sempre vi nele um amigão, até um irmão mais velho, sabe? E ele disse assim: "Eu não escolhi, mas tem um tempo que eu tô apaixonado por você." E eu nunca falei isso antes em respeito à sua irmã, porque eu também amo ela. Eu não sei como isso é capaz, mas eu amo vocês duas. E eu sei que deve ser muito perturbador aí na sua cabeça, mas eu queria te fazer um pedido. E eu perguntei, né, de se faz, e ele falou assim: "Eu queria que você me desse um primeiro e um último beijo na minha vida." E aí, quando ele me pediu aquilo, que ele queria um beijo meu, né, que seria o primeiro e o último beijo que a gente daria, eu fiquei assim, alguns segundos parada, tentando digerir aquilo que ele me disse, mas, como eu disse, não tinha tempo de ficar questionando. Então eu só cheguei perto da cama do Alexandre e dei um selinho nele, tipo, não foi beijão de língua, até porque ele nem tinha força pra isso. Eu dei um selinho nele assim, demorado, sabe? Dei um abraço nele. Quando eu soltei, que eu afastei da cama, o Alexandre agradeceu e falou assim: "Agora eu queria que você chamasse a minha mãe e a sua irmã para entrar aqui, por favor." E aí eu chamei, saí do quarto e deixei eles lá sozinhos, sabe? Fui embora para casa. E naquele mesmo dia, o Alexandre faleceu. Eu fiquei muito abalada. Primeiro porque eu nunca tinha visto uma pessoa morrendo assim, sabe, na minha frente, ao vivo. E segundo porque, poxa, eu considerava ele um irmão. Eu nunca tive outro sentimento por ele, apesar do sentimento que ele revelou ter por mim. E a minha irmã, tadinha, a minha irmã dava dó. A minha irmã parece que ela ficou até meio assim, perturbada da cabeça. Durante 6 meses, ela ia todos os dias no cemitério. E todo dia ela voltava pior para casa, destruída, tadinha. Eu nunca quis contar para ela aquilo que o Alexandre me revelou antes de morrer, porque eu não vi necessidade.
E eu não queria sujar a memória dele. Os dois tinham um relacionamento tão bonito. A minha irmã amava tanto ele que eu queria que ficasse guardado na memória dela só aquelas lembranças. Eu não queria estragar as lembranças da minha irmã. E antes que você me julgue falando assim que eu fiz de propósito, que eu deveria ter afastado, que eu seduzi ele, que eu ficava grudada demais, eu quero te falar que esse é o meu jeito. Eu sou uma pessoa que eu amo o próximo. Quando eu faço amizade com a pessoa, seja homem, seja mulher, eu me entrego de verdade. Eu não sei ser diferente. Eu sou uma pessoa toda coração. Então, nada do que eu vivi com o Alexandre, absolutamente nada, eu fiz na intenção de seduzir ele. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Antes de falar a minha opinião a respeito da história, eu quero te perguntar o que você acha a respeito dessa história. Você acha que ela é real ou não? Que ela é uma fanfic que eu criei? Deixa aqui nos comentários que eu quero ler, vamos ver quem acerta, tá? E a respeito da história, eu acho uma situação bem difícil e complicada. Olha, eu defendo que possa sim existir uma amizade entre homem e mulher, não tem nada a ver. Só que eu acho que a partir do momento que a pessoa ela fica grudada demais, por exemplo, tá o tempo todo, sai junto o tempo todo, fica junto o tempo todo, falando no telefone o tempo todo, ela tá sim assumindo um risco que uma das duas partes se apaixone. Por quê? Eu acho que o que faz o amor é a convivência, sabe? Então, a partir do momento que essa menina, ela ficou grudada demais no cunhado, né? Ficou ali, ela brincava o tempo todo, e eles saíam, e eles faziam tudo junto, ela assumiu sim esse risco. Então, ela nunca viu maldade, ela não se apaixonou, mas olha, ele acabou apaixonando, né? Mas eu achei muito bonita essa atitude dela de não querer contar pra irmã, não tinha necessidade, né? Como ela mesma disse, ela queria preservar a memória dele. Ela não queria que a irmã ficasse, né, com essa imagem de que ele me traiu com a minha irmã no momento ali que ele estava falecendo. Então eu achei muito nobre da parte dessa irmã, eu achei muito bonito ela escolher guardar isso para ela. Mas é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado de mais essa interpretação de hoje. Dê seu joinha que é muito importante aqui para o crescimento do canal. Se inscreva se ainda não for inscrito para fazer parte do nosso cantinho. Ative o sininho de notificação, porque assim toda história que eu postar o YouTube vai te notificar. Me siga lá no Instagram, é esse que tá passando aí na sua telinha, lá eu fico muito mais pertinho de vocês. E se você quiser me enviar essa história para eu estar lendo, analisando e quem sabe ela aparecer aqui no canal, é nesse e-mail que tá passando aqui na sua telinha. Lembrando que esse canal é interpretação de histórias de vida, não é conto erótico nem nada do tipo. E as histórias que aparecem aqui, elas são reais, baseadas em fatos reais e muitas das vezes até fictícia. Eu sempre gosto de lembrar, porque a minha intenção não é enganar ninguém, a minha intenção é trazer entretenimento para vocês, uma troca de experiência e muitas histórias deixam uma lição de vida no final, tá certo? E é isso, um beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau!